Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. Ficamos felizes porque conseguimos chegar, dentro de nossas possibilidades, mais uma vez, à Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Nesta tarde, a incumbência coube a nós a trabalharmos a temática proposta no quadro, no slide. Vamos pedir aos benfeitores espirituais, como nunca nos abandonaram, para que nos inspire e que possamos realmente nos comunicar. Faremos a nossa prece, em seguida vamos trabalhar a proposta, então, que a misericórdia divina se nos propôs. Pai da vida, força criadora de todos nós, temos consciência plena, Senhor, que somos projeções do vosso amor infinito, que deveremos no espaço e do tempo resplandecer a vossa glória, a vossa ternura, o vosso infinito amor, principalmente a partir do nosso despertamento espiritual, que fundamentalmente se deu nesta existência e a qual a vossa infinita misericórdia temos uma compaixão infinita, um agradecimento perene por termos seguido realmente estas lições imoredoras que nos propiciarão, sem sombra de dúvida, galgar degraus paulatinos na direção do vosso amor infinito. O que vos estamos solicitando a partir de agora, que através dos vossos mensageiros celestes, sejamos inspirados, envolvidos em carinho e ternura, para que possamos dar cabo da missão que nos foi realmente delegada. E desta maneira, exemplificando através da nossa conduta, da nossa postura, influenciar outras almas queridas para que façam o mesmo. Que as vossas bênçãos estejam conosco na proporção exata em que fizermos por merecê-las. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos queridos, nós temos aí, o título pode parecer um pouquinho meio estranho, fora dos padrões convencionais, mas nós tivemos algumas inspirações para montar esta reflexão para a tarde de hoje. Uma delas vem do livro Evangelho e Saúde, que foi publicado em 2011, pelo nosso querido Wilson Lopes, que já se encontra na dimensão espiritual, e a sua filha, Mônica Manhavita. Tiramos um trechinho do livro aqui para onde nos inspiramos, para que montássemos essa proposição. Dizem os autores que a caridade desinteressada é um processo educativo para domesticar nossos sentimentos. Todos já realizamos em alguma ocasião o bem a alguém, a algum animal ou mesmo a uma planta, e podemos avaliar a satisfação interior sentida naquele momento. A gente às vezes não se dá por conta disso, O sentimento é sempre sublime e contribui para a manutenção regular da produção de substâncias imunológicas em nosso organismo. Fazer o bem é terapêutico. É terapêutico. A prova está aqui, cientistas estão falando, Quando isso acontece de forma contínua, passamos a ter a maior capacidade psíquica e física de enfrentar dificuldades inerentes ao nosso cotidiano. Quer resolver o seu problema, meu amor? Resolva, ou então estimule outrem para ver o que acontece. As emoções que o bem proporciona são, na realidade, aprimoramento de nossos sentimentos, base de nossa vida moral e, por consequência, de tudo mais. A ausência do amor ao próximo, como ensinada na parábola do bom samaritano, provoca em uma dimensão maior dificuldades e conflitos sociais que bem conhecemos e vivenciamos. O oposto também é verdadeiro, deixar de fazer o bem. Em um universo mais restrito, problemas no relacionamento com as pessoas. Essa parábola encontra-se no Evangelho não apenas como um ensinamento pontual para as nossas vidas, mas sim porque é da lei que nos amemos uns aos outros, para sermos realmente felizes. Entrou num ouvido e saiu no outro, desde que Jesus pronunciou isso. Tal atitude não requer templos, hierarquias, rituais. A caridade dispensa de intermediários.
Essa foi uma pequena leitura que nós fizemos do livro, que é extraordinário. Mas foi da onde nasceu parte da nossa inspiração para trabalhar o que nos propomos a fazer, compartilhar com nossos queridos irmãos. Bem, o assunto é esse. Valerá mesmo a pena nos esforçar por abrandar a expiação dos nossos semelhantes? Será que eu não vou me incomodar? Será que eu não vou arranjar aquelas encrencas para cima de mim? Na realidade, muitas vezes, ingratidão. A gente pensa, faço ou não faço? Eu estou passando, estou vendo o indivíduo caído e eu olho assim, não sei se está morto, se está vivo, eu não posso tocar nele, vou passar ao largo. Isto é coisa da parábola do bom samaritano. Bem, inspirações crísticas. Vamos ver de onde vem isso. Dizem os benfeitores para nós, isso está num recorte no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. E o capítulo 13 é pródigo também, quando ele diz assim, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Se você puder fazer e passar e não peça nada, não exija nada, vá em frente. É disso que estamos tratando. Aí o benfeitor, que chama-se Adolfo, eu conheci um Adolfo muito querido, pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros, pudesseis, olha só, colherei neste mundo bem doces alegrias e mais tarde só Deus o sabe. Coisas, pérolas que constam no nosso iluminado Evangelho, Isso são benfeitores inspirados por Jesus. O livro que vamos tratar na segunda e na terça-feira, um recortinho. Não poderíamos deixar de mergulhar lá, porque é algo sublime que não tínhamos visto ainda, De que trata renunciar pelo Cristo. Jesus não nos deu a felicidade somente para satisfação pessoal, e sim para que aprendamos a estendê-la a outros seres. Irmãos amados, descobrimos nesses 35 anos que o Consolador nos alberga, que a minha felicidade pessoal está diretamente proporcional à felicidade que eu fizer aos outros. Então, Madalena, personagem do livro Renúncia, na primeira parte, no capítulo 3, A Caminho da América. E é uma obra do ano de 1944. Só mergulhamos aqui 6 anos depois. A obra já estava aí 6 anos antes de nós virmos. Premissas iluminadoras há 160 anos. 18 de abril agora, 160 anos que o Consolador se materializou na Terra. Paris, 1857. Os anos 7 são anos bons, Algumas coisas que nós precisamos saber. Passando deste planeta para outro, conserva o espírito, a inteligência que aqui tinha? Olha o que o codificador mostra. Olha o cérebro iluminado dessa criatura. Benfeitores da humanidade. Sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Então, daqui para lá, o codificador pergunta daqui para lá, passando deste para outro, de um mundo para outro. Mas ele faz outra pergunta. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Veja que ele foi realmente nos deixando as coisas prontas, iluminando-nos há 160 anos. E os benfeitores respondem, sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. Conquista feita, conquista armazenada. Poderá escolher no estado de espírito livre, e é o que nós fazemos, um invólucro mais grosseiro, ou posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. E dá para fazer uma comparação entre os dois espíritos? Jamais, Então, a criatura pode pedir realmente uma posição
evolutiva aqui mais abaixo do que tinha antes, mas ele não perde o que conquistou, não, né? Assim, meus irmãos, a diversidade das aptidões entre os homens não deriva da natureza íntima da sua criação. Você vai ser inteligente, você vai ser burrinho. Ora, que pai é esse, né? Mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnado neles. Personalidade e egos, é a conquista do indivíduo, né? Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato, mais avançado, menos avançado. Para que isso, né? Para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados. E também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. Mas na maioria das vezes a gente não entende muito isso, né? Mas essa é a finalidade. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Ele arranjou para a cabeça, ele que se vire, né? Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. É isso que a gente diz? Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos, poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. E quando eu olho para a minha direita, para a minha esquerda, na minha frente, está cheio de criaturas precisando muito mais do que eu. Basta que eu tenha olhos de ver, era disso que Jesus tratava, né? E não vou passar ao largo, não é comigo. Será? O prefeito que dê jeito, a polícia que resolva. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer com que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim também como prova, eu pedi na dimensão espiritual, como expiação às vezes, né? Deter o mal e substituí-lo pela paz. Olha a análise, que diferença, né? Resumindo, todos estamos na terra para expiar, mas todos, sem exceção, devemos nos esforçar por abrandar a expiação dos nossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade, porque amanhã, mais cedo ou mais tarde, o pavão de hoje é espanador de amanhã. A vida dá umas certas reviravoltas, né? E aí já viu. Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo, o maior capítulo que o Evangelho nos propõe, bem-aventurados aflitos. Nada como poder estender. Não há sentimento maior de alegria de fazer a coisa. Não. Nietzsche, né? Pensador, materialista, ateu. Mas olha o que o Nietzsche diz para a gente, né? É de arrepiar. Ele diz que a nossa dor vem da distância entre aquilo que somos e aquilo que idealizamos ser. Só que ele, como ele era materialista e era ateu, ele não percebia que nós vamos ser o que idealizamos sim. E que a dor na nossa vida para ascensionarmos é inevitável. Só o sofrimento que é opcional. Diferente. Então ele tinha uma ideia, obviamente, o conceito está certo, de maneira meia esquisita aí, porque ele era materialista. Proposições para encontrar ressonância nas mentes e nas emoções superiores de todos que desejam, enfim, iniciar o caminho da felicidade. Pergunto a esses corações amados que estão me vendo aqui nos dois planos da vida, porque não estamos só no plano físico. Desejamos iniciar o caminho da felicidade? Vamos ver. Você pensa às vezes que não vai suportar, porém aguenta firme, vai passar, né? A gente sabe que vai passar. Que a vontade de ser feliz seja maior que o medo de se machucar de novo. Isso tem que ver em estender a mão para aquele que está numa situação mais desfavorável do que a nossa.
Para onde se volte, meus queridos, o ser humano sempre defrontará desafios que fazem parte do processo evolutivo. Os senhores têm ciência que este plano físico é uma escola ascensional. Enquanto nós não aprendermos tudo que ela nos proporciona, nós não sairemos daqui. Então, a misericórdia divina nos coloca nesta escola, na vida de relação, para que a gente vá gradativamente incorporando tudo que ela possa se nos oferecer. Todas as experiências possíveis. Chegará um dia que eu absorverei todo o ensinamento da escola, poderei renascer aqui novamente para ensinar aquilo que aprendi aos outros. E a gente vai pedir para que isso aconteça. A luta é, portanto, o clima de segurança para o encontro com a plenitude. Não adianta fugir da luta, porque a luta é fundamental. É fundamental. Dias há, porém, que se fazem mais difíceis de ser enfrentados do que os outros. A gente sabe disso. A gente sabe disso. Tem-se a impressão de que todas as questões perturbadoras juntaram-se para impedir que se repouse do cansaço ou que se experimente harmonia. Tem dias que não são fáceis, né? Quando menos se espera, surgem problemas não imaginados, criando situações embaraçosas e perturbadoras. Muito cuidado quando a nossa vida está tudo certinho. No mundo de expiações de prova, ficamos com um pezinho atrás, né? Ficamos com um pezinho atrás. Por mais que haja empenho para a sua solução, mais complicados se apresentam, dando lugar ao desânimo, à revolta, a depender do estado emocional de cada um. Nessas ocasiões, quase sempre o desespero se assenhoreia das energias e o destrambelho psicológico toma conta da conduta. Porque se eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui, não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Privilegiado, meus irmãos, embora temos consciência de que todos que entraram na casa espírita hoje estão despertos para a sua realidade de espíritos imortais que somos. Senão não estariam aqui. Poderiam estar indo em direção à balada, que esse é a vizinha que está vindo por aí, né? Noutras circunstâncias, experimenta-se um estado de solidão que artude. Como se todos os amigos se tivessem distanciado, se houvesse sofrido estranha transformação que assusta. Há ocasiões em que a segurança econômica oscila, nós estamos passando por isso agora, grande parte da nossa população, né? A afetividade escasseia, se some aquela turma toda dos comensais, quando tinha festa, agora não tem festa, o pessoal sumiu. Que coisa estranha, né? E tem-se a impressão de total indiferença do céu às necessidades urgentes da terra. Até os anjos nos abandonaram. Calma, calma, que não é bem assim. É uma questão de ponto de vista diferente. Todos esses e outros mais são fenômenos naturais do educandário terrestre. Mundo número 2. Tem mais um monte pela frente aí. Essa é a segunda escola. E nós vamos ter que passar por ela. Vamos ter que passar por ela. Convidando, olhem só, ao desenvolvimento das faculdades intelecto-morais, construindo o autoaprimoramento. Quando fores visitado por qualquer uma dessas ocorrências inevitáveis, não te deixe surpreender, nem te permita ser arrastado pelo desânimo ou pela perda da fé, porquanto será percorrendo os seus caminhos que disporá de resistência e lucidez para as equacionar uma a uma. A felicidade não é esse estado que o indivíduo, né, consegue, eu estou feliz. É o caminhar na direção da plenitude. O caminho é a felicidade. E tantos de nós que ainda nem iniciamos. Nem iniciamos. Por isso a pergunta no início: estamos a fim, com coragem de iniciar o caminho? Né? Porque nós não temos outra saída. Agora é para cima. Invariavelmente, as pessoas pensam que a crença religiosa deve ser utilizada como um recurso milagroso para a solução das dificuldades iluminativas da existência física. É um problema esse espiritismo. Aqui todo mundo tem, aqui a gente tem que fazer as coisas. Nas outras religiões basta pagar que eu já estou à direita de Deus.
Que simples, né? Mas qual é o mérito disso? A razão diz que não pode ser assim. Impossível, né? Trata-se de um equívoco, porquanto a sua, olhem só, é a função equilibradora diante das questões que perturbam a mente e abalam os sentimentos. Esta é a função dos valores de religiosidade, de espiritualidade. A fé, neste caso, é uma âncora de segurança do navio existencial, mantendo-a no porto seguro. É um ponto de vista completamente diferente, que às vezes a gente nem tinha pensado nisso, né? Indispensável que aquele que se vincula a qualquer doutrina religiosa, indispensável, conscientize de que a sua deve ser uma fé raciocinada, na qual não existem lugares para magias e superstições. A nave não vai descer, me levar embora, não vai descer. Embora o Pai Criador já mandou bombeiro, o barco, o helicóptero, né? Já mandou tudo. Na qual não existe lugar para magia, superstições, fantasias ou fenômenos sobrenaturais, milagres de ocasião e de preferência divina. Não tem, não. Aqui tem muita reflexão, assimilação e ação. Isso sim, isso tem. Essa é a proposta. E nós vamos ver como uma coisa é diferente. Que alegria quando começam a entender esse processo, né? O papel fundamental, meus irmãos, que desempenha é esclarecer o crente a respeito de como comportar-se na situação de testemunho ou naturais de dor, encontrando diretrizes válidas para prosseguir na trilha do bem, com os olhos, porém, no foco maior, que é a sua imortalidade. Não precisa desesperar. Nós somos espíritos imortais. Nós temos que nos utilizar da resignação muitas vezes. Não é para agora, é para o futuro. Eu vou fazer o que posso agora. Eu tenho que me empenhar o máximo possível. Mas às vezes a vida está me propondo outra coisa. Comumente oferece outra coisa. A certeza de que a vida permanece após o decesso orgânico, pelo fenômeno biológico da morte física, oferece convicção e paz nas borrascas que são vencidas com ânimo e compreensão lúcida. Quem não tem isso é um desespero. É difícil. Demonstrando que sempre encontramos o melhor caminho. Quando paramos a reflexionar em torno da existência e elegemos a conduta cristã conforme exarada em o Evangelho de Jesus, né? A proposta crística, se estáis atormentado, fatigado, adoentado, arrebentado, Jesus propõe: vinde a mim, né? Que eu vos aliviarei sem sombra de dúvida. A partir disso, sempre deveremos objetivar reacender a esperança naqueles que se encontram em dificuldade. Alegria naqueles outros que a perderam, paciência aos que se engalfinham no desespero e deixam-se sucumbir pelos golpes do denominado destino, né? Além disso, também deveremos ter como essencial recordar as sublimes lições do Mestre Jesus que o tempo esborroou, que foram alteradas, que se perderam na memória e devem ser revividas com frequência. Uma das finalidades do Consolador, a fim de que a verdadeira união mental se faça com aquele que é o exemplo máximo do amor que Deus nos ofereceu a todos, para servir-nos de guia sempre. Guia para deixarmos ser conduzido e modelo para ser copiado, né? Em qualquer situação, meus irmãos, portanto, por mais angustiosa se nos apresente, oremos e confiemos, não jogando a toalha, como se costuma vulgarmente dizer, significando a perda e o abandono da luta. É na luta que o espírito se fortalece, porquanto é imperioso libertar-se das fortes construções pretéritas, referente aos períodos do seu primarismo evolutivo.
Passamos por esses milênios dentro do instinto para chegar à idade da razão. Gradativamente vamos ter que nos limpar dessas encrencas todas no passado. A nossa sombra é muito densa, mas o trabalho que nós fazemos no bem e evitando o mal, vamos iluminando gradativamente essa mesma sombra. Nós usamos esse texto só do prefácio desta obra iluminada, que a benfeitora acabou de publicar agora este ano. Seja feliz hoje. Está aí à nossa disposição por preço de simples. Maravilha. Só usamos o prefácio dela, nem entramos nos textos dela. São muitos capítulos iluminados. O homem de bem, meus queridos, um pequeno parênteses, é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Exatamente aquela criatura que viu o companheiro caído lá na estrada, não quis saber quem era. Possivelmente era um judeu, inimigo figadal dele, do samaritano. O judeu odiava o samaritano. E havia algumas encrencas de lá para cá também, mas ele não queria nem saber se era ou não era. Era um ser humano, ele atendeu e fez tudo o que pôde por aquela criatura. Então, o homem de bem, realmente, o samaritano é um homem de bem, não? E vejam só, meus queridos, o que é a lei de causa e efeito. Lei universal. Esta lei que Jesus disse que não veio derrogá-la, e sim dar-lhe cumprimento. O resultado do que fazemos nos espera mais adiante. De duas maneiras: advogado de defesa ou promotor de acusação. Simples. Muito simples, como o Evangelho de Jesus é simples, é para o coração, né? A segunda inspiração que nos veio para montar essa conversa veio daqui. Se for para fazer a guerra, que seja de travesseiro. Se for para ter solidão, que seja no chuveiro. Se for pra perder, que seja o medo. Se for pra mentir, que seja a idade. Se for pra matar, que seja a saudade. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Chorar um dia, que seja de alegria. Se for pra cair, que seja cair na folia. Se for pra bater, que seja um bolo. Se for pra roubar, que seja um beijo. Se for pra matar, que seja de desejo. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor.
seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. 2009, Chitãozinho e Chororó gravaram Se For Pra Ser Feliz. É um CD magnífico. Desconhecíamos, descobrimos a música e a inspiração nos ajudou a montar essa proposta. Pequeno parênteses. Sinto você no olhar, sinto você ainda longe, sinto sua falta e sinto que meu olhar mexeu, senti tuas lágrimas doendo em mim. Sentia teu perfume quase que diariamente, perfume esse que não sai do meu corpo. Senti tua alegria ao encerrar uma rotina preocupante e cansativa. Vivi tua alegria com um pouco de tristeza, teu brilho não estaria mais ao meu alcance. Demorou tanto para te rever, revi e não quero te perder. Não deixemos passar a oportunidade de auxiliar, porque na maioria das vezes estaremos auxiliando alguém que nos deu muita saudade, alguém que tínhamos perdido no espaço e no tempo e está ali muitas vezes na nossa frente. Não deixemos passar a oportunidade de ajudar. Considerações finais, meus irmãos, que nos propõe o desejo de agir com responsabilidade, participando ao lado dos amigos encarnados, a benfeitora querida falando de lá para cá que não nos abandonam nunca, da inevitável luta que todos travamos, sejamos encarnados ou desencarnados, pela conquista da plenitude espiritual. Esqueçamos essa história, como está nas grande parte das lápides, descanse em paz. Isso é bobagem, ninguém descansa do outro lado não, trabalha-se muito mais para projetar-se possibilidade de vencer aqui, porque o retorno é 100% garantido, sem dúvida, para todos nós, né? Exemplo e postura que fecundam outras vidas. Quão feliz é aquele que se faz amigo dos infortunados, dos tristes e dos desesperados. Possuindo os filões auríferos da paciência, da bondade e da esperança, oferece-lhes as melhores gemas com que tem diminuído as dores, encontrando reconforto e amparo, diretriz e segurança, para prosseguirem na escalada do monte da sublimação. Quão feliz essa criatura é! Quão feliz! Coração aberto à fraternidade, esse amigo enseja entendimento e propicia paz. Em sua volta gera estímulos que levam à alegria de viver, diminuindo penas e consolidando as forças do bem naqueles que se encontram em deperecimento. Suas atitudes calmas, a voz branda, sua visão otimista a respeito da vida e o seu comportamento sadio fundamental atraem aqueles que carpem aflições e coletam dores entre incerteza e desespero. E Jesus diz, vai lá bater na porta dele. E eles vêm, sem dúvida que eles vêm. Chegam necessitados e afastam-se ditosos. Que maravilha! Pedem migalhas de entendimento e recebem tesouros de afeição. Buscam um amigo e encontram um irmão. Suas vidas se renovam e os seus problemas se resolvem logo depois. Apresentam-se reconhecidos por um momento, mas de imediato esses beneficiados se vão. E tem que ser assim. Nem podem ficar. Tem algo a fazer que os chama à frente. Devem, portanto, seguir. O que nós não devemos fazer é perder a oportunidade de servi-los. Não devemos fazer, né? Não te entristeça porque te esqueceram. Mesmo que pareçam ingratos, o bem que lhe fizeste permanece neles. Veja,
são hoje o resultado daquele momento crucial quando te buscaram. Eu posso repelir, eu posso passar ao largo, nem dar bola. Rejubila-te com isso e prossegue na tua faina de irmão dos sofredores, porque tu és feliz. Tu és feliz. Tu já dás em vez de pedir. É diferente. Não faltam amigos à mesa farta do sorriso e das frivolidades. Jogar conversa fora. O que mais vai nos incomodar na dimensão espiritual é o tempo que nós perdemos com bobagem. Terrível. Isso vai nos incomodar. São os enganadores que se encontram enganados. Banqueteiam-se distraídos e fazem coro de exaltação a coisa nenhuma. Alguns que parecem acordados estão adormecidos em espírito. Despertarão oportunamente, qual sucedeu contigo. Queira ou não, a vida engendrará mecanismo que vai fazer com que eu desperte. Eu estou acordado, mas não estou desperto. Então vai haver um mecanismo para me despertar. É diferente. É diferente. A tua tarefa é outra. Aquela para a qual escasseiam companhias e rareia quem se lhe dedique com alegria e abnegação. Porque o partido de Jesus é minoria, meus irmãos. Fiquem certo disso. Fiquem certo disso. Mas ele está atento às coisas. Para fazê-lo, todavia, é necessário estar consciente dos valores da vida, olha as condições, e das altas finalidades da sua existência na terra. O que é que eu estou fazendo aqui? Se o fazes, está em situação vantajosa, que não te permite esperar a moeda a pagamento da gratidão deles. O monge recruta, incomodado com o monge mais velho, vinha ruminando atrás. Quando chegaram próximo de um rio que dava aval para passar, as monções tinham largado muita água. O fluxo de água estava... E uma garota, uma mocinha, estava na margem do rio com dificuldade para passar para lá. O monge veterano não pensou duas vezes. Pega a moça no colo, atravessa o rio e a coloca na outra margem e segue em frente. E o monge recruta atrás ruminando. Até que não aguentou mais e disse: quando nós chegarmos no convento, eu vou contar para o prior que você tocou numa mulher. Nós juramos nunca tocar numa mulher. Ato contínuo, o monge veterano volta-se e diz para o monge recruta: você percebeu que eu já a deixei lá na margem? E você continua com ela no colo? Bem, meus queridos, aí a gente vê que se nós fizermos isso, estamos em situação vantajosa, sem sombra de dúvida, né? E além disso, a alegria do amigo é a felicidade do companheiro. Ter afeições já é uma dádiva. Pronto, já está pago, não precisa mais nada. Assim exulta com o que fazes e prossegue no teu ministério. Uma grande felicidade vige em quem é companheiro do solitário, qual ocorre com aquele que conduz uma lâmpada acesa em plena escuridão. Isso aqui me faz lembrar o Diógenes, lá na Grécia Antiga. O Diógenes era um filósofo sarcástico que andava com uma lâmpada acesa durante um dia, tentando encontrar um homem honesto. Diz que não encontrou até hoje. Não encontrou, né? O prêmio do primeiro é a paz da consciência. Olha só, fiz o que tinha que fazer. Quanto à recompensa do outro, é a caridade que o veste. Nada mais é importante nem significativo além disso. Uma coisa só importante, isso, a paz de consciência. Por isso que Maria se joga aos pés de Jesus e a Marta fica tarefada com tantas coisas na casa, né? Uma coisa só importante. E além disso, os que te buscam elegeram-te como amigo, porque sabem que os não defraudas quando de ti te acercam. Adquiriste confiabilidade. E é lógico que essa criatura será atraída para mim, sem dúvida. Quanta dita em ser companheiro dos infortunados, dos tristes e dos padecentes, num momento em que quase todos pedem. A gente vê aí, é um desespero pedindo. Tira, Senhor, mas de que jeito?
Não pode tirar, pois é a solução do problema. É a solução. E tu dás, todo mundo pede e tu dás. Reclamam e tu agradeces. Encolerizam-se e tu perdoas. Detestam e tu ama. Quem é que está em vantagem aqui? Né? Além disso, prossegue, pois que a teu turno dispõe do amigo excelente, que te vitaliza e ampara, a fim de que nunca te canse nem te extenue. Todo dia botamos o pé fora da cama, pedimos para o Cristo cósmico, através dos seus mensageiros celestes: potencializa minhas forças, pelo amor de Deus, eu preciso dela. E não tem faltado, não tem faltado. Isso está nesta obra extraordinária que a benfeitora publicou em 1987, ano bom, 7, Responsabilidade. Pequeno opúsculo com lições profundas, também disponível na nossa livraria. Olhem só que dádiva. Olhem só agora uma gratidão em nível altíssimo, que nós desconhecíamos, mas essas coisas estão vindo à baila, né? Uma conversa entre Hermínio Correia de Miranda, a nossa maior inteligência no movimento espírita, encarnada no movimento espírita, e uma das nossas maiores médium, a senhora Ivone do Amaral Pereira, que trabalhou na área exatamente de entender, de acatar, ajudar, amparar suicidas. Tanto é que ela tem a maior obra já escrita no mundo a respeito disso, que é Memórias de um Suicida. Uma conversa do Hermínio, escritor, pesquisador, em relação a dona Ivone do Amaral Pereira, que nem sabia das coisas, nem sabia. Olhem só, você me desculpe, Ivone, Hermínio falando, procurei respeitar a sua modéstia, mas aí está o mínimo que poderia dizer, pelo muito que ficamos todos a dever-lhe pelos escritos próprios e alheios, mas também pelo exemplo de sua vida de renúncias e dedicação à tarefa que lhe foi confiada. A obra que ela escreveu, Memória de um Suicida, ficou 38 anos guardada para ser publicada, porque o choque era muito grande. Teve que esperar um tempo para poder ser publicado, né? Além do mais, tenho com você um ponto mais sensível na saudade. Isso ela não sabia, e ele vai falar agora, né? Hei de me lembrar da funda emoção com a qual ouvi você dizer-me certa vez, ao telefone, que o meu recém-lançado Diálogo com as Sombras, o primeiro livro que nós estudamos na área mediúnica, o primeiro livro, era, no seu entender, o livro que Kardec não escreveu. Olha só, o que aconteceu quando ela disse isso para o Hermínio? Lembra-se, e ela possivelmente não lembrava. Para o escritor ainda temeroso de voos mais audaciosos, ele tinha planos, aquele foi um marco luminoso no momento mágico que a sua generosidade criou. Nunca mais me faltaria disposição para continuar escrevendo. Desse diálogo com as sombras, a partir daí, nasceram depois mais 50 memoráveis obras desse pesquisador enorme. Ele deixou uma bibliografia que vai passar os erros e nós não vamos concluir ainda. Pelo estímulo dessa criatura querida. Confesso aos senhores que a minha ignorância não sabia disso, né? Deus abençoe, querida amiga e companheira de jornada evolutiva. Vale a pena estimular dentro do nosso nível, inclusive. Por que não? Por que não pode? Olha o que é que a gente pode. Assim como nós podemos destruir também. Assim como nós podemos destruir. Olha que coisa. Então, meus irmãos, depois dessa conversa toda, valerá mesmo a pena nos esforçar por abrandar a expiação dos nossos semelhantes? Essa é a reflexão nossa hoje. Vale ou não vale? Quem vai responder não sou eu, não. O Mestre. Diz Jesus para nós: o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida.
É o amor que se nutre pelo ato de dar, não de receber. Ele não precisa do outro. Ele chega no outro, ele apoia o outro, ele estimula o outro. Mas ele nutre-se pelo ato de dar. É a essência da sua vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Isso está na obra Boa Nova, no capítulo 12, na lição Amor e Renúncia. E nós vamos tratar disso na segunda e na terça-feira aqui. Amados queridos, essa é a nossa proposição. Desejamos do fundo do coração que possamos ter dito alguma coisa que sirva para que a gente reflexione em torno desse amor maior que é estender aquilo que temos de melhor em nós aos nossos semelhantes. Que a misericórdia divina nos abençoe a todos.